palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O pastor Birajara Almeida vai estar trazendo agora a palavra do Senhor. Fica ligado. Amém, queridos. Quero convidar você que está em casa, no comércio, no seu carro, que tem acesso ao canal e o programa Novo Tempo. Tem uma reflexão que eu gosto muito e nesses dias eu tenho pregado bastante sobre ela. O evangelista Lucas, no capítulo de número 24, verso 13 em diante, só leio o 13 para vocês entenderem, diz assim: Naquele dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios, ou 60 côvados. Algumas expressões dizem justamente que eram 11 quilômetros. A estrada da vida, ela nos proporciona alguns momentos de delicadeza. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre na estrada da vida, de longos mistérios, como disse Feliciano Amaral. Jesus justamente tinha ressuscitado pela manhã do domingo ensolarado talvez, nublado, não sei, mas que possibilitava os homens a fazer uma reflexão. Passaram-se 3 dias depois da morte de Jesus e Cleópatas e seu amigo caminhavam de Jerusalém voltando para a aldeia onde eles moravam, a aldeia de Emaús. A palavra Emaús no original mesmo significa busca de um conselho. Imagine comigo na estrada da vida você buscando conselhos para a sua vida. Talvez você não saiba, mas na estrada da vida nos proporciona medo, insegurança, incerteza, frustrações, decepções, mas também na estrada da vida Cristo, quando entra, nos possibilita alegria, paz e contentamento. Eu gosto muito de dizer, quando perguntam para mim, ser crente passa por luta? Sim. Jesus disse lá em João que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Nessa possibilidade, Jesus falou e parou na estrada da vida e nos deu justamente o âmbito maior de entender as experiências da vida. Eles estavam caminhando de volta, decepcionados, e diz a Bíblia que eles iam caminhando, trocando palavras e perguntando entre si. Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados, não conseguiu perceber de que alguém se aproximava dele. Esse alguém se chamava Jesus de Nazaré. Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para algumas mulheres, também para alguns discípulos, e Jesus agora encontra esses 2 rapazes caminhando em direção à aldeia de Emaús, pedindo um conselho entre si, discutindo na sua vida. Talvez você em casa tenha parado na sua vida e tenha falado sobre política, futebol, a sua ansiedade tem causado desespero, perguntando os porquês, as perguntas da sua vida. Talvez Jesus já se aproximou de você por várias vezes, tentando te dar um conselho, que a estrada é perigosa, que o caminho é perigoso, e você não conseguiu abrir os olhos, nem conseguiu ouvir a sua voz. Desse jeito estavam aqueles 2 rapazes que caminhavam para a aldeia de Emaús. Jesus se aproxima dele, e a Bíblia diz que Jesus para com ele no caminho, e aconteceu que eles estavam conversando, diz o versículo de número 15, e discutiam, e o próprio Jesus se aproximou-se e iam com eles. Os seus olhos estavam fechados, e diz a Bíblia que impedido de reconhecer. Então Jesus pergunta para ele, por que vocês estão preocupados indo caminhando neste caminho? E eles parando, perguntou a Jesus, você não sabe das notícias de Jerusalém? O Cristo que nós esperávamos agora morreu, e já fazem 3 dias. Se vocês pegarem o versículo de número 19 até o versículo de número 20 e 21, você vai encontrar que eles começam a explicar a Jesus tudo o que aconteceu em Jerusalém. O Cristo morreu, foi sepultado e já fazem 3 dias. O versículo de número 21 diz, ora, nós esperávamos que ele viesse redimir Israel. Porém, já fazem 3 dias e nada aconteceu. E Jesus entra no conflito para ele, dizendo o seguinte, de fato, um dos nossos ouviram falar, disse eles, mas Jesus continua falando, honestos e tarde de coração. Não percebe que tudo estava nas Escrituras, que o Cristo deveria padecer e morrer e ressuscitar? E Jesus começa as Escrituras falando desde o profeta Moisés até os seus dias passados. E quando vai se aproximando da aldeia de Emaús, Jesus se aproxima dele e diz, eu preciso partir em diante. E eles, observando que Jesus estava querendo ir embora e gostando da conversa, do bate-papo mesmo, do seu sermão, convidou Jesus e disse assim, mestre, fica conosco, já está tarde, o dia já se declina e precisamos que o Senhor se alimente, come pão e beba da sua água. Jesus entrou na sua casa, sentou e quando Jesus pegou o pão que partiu, diz a Bíblia que os seus olhos se abriram e ele reconheceu que era o Cristo. Jesus desaparece dele e sai caminhando, e eles começam a perceber toda a diferença, se não ardia em nossos corações, quando pelo caminho ele nos falava da sua palavra. Talvez hoje você tenha ouvido essa palavra que eu estou pregando,
o meu testemunho que acabei de falar com a Morgana. Talvez tenha feito um impacto de reflexão na sua vida. Quem sabe você não parou, e parar não significa desistir. Parar às vezes fala de reflexão. Talvez hoje você sentou no seu sofá, na sua cadeira, baixou a cabeça e está me assistindo e perguntando: meu Deus, por que eu parei na caminhada? Desisti de fazer a trajetória? Por que eu desisti da minha chamada, do meu ministério? Jesus hoje pela manhã está entrando no teu lar dizendo para você: é tempo de levantar a cabeça e continuar a caminhada. Afinal de contas, sofrimentos e aflições você não vai ter pausa nessa vida. Mas, porém, eu garanto que Jesus dirá aquela mesma palavra que diz para os discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez na estrada da sua vida, percursos e medos tenham lhe assombrado, mas Jesus lhe garantiu que estaria contigo. Quero deixar essa reflexão para o seu coração, para a sua mente e para a sua vida. Na estrada da vida existe perigo, existe medo, existe frustrações, existe inimigo, existe muitas coisas ruins, mas se Jesus estiver no barco, tudo vai dar certo. Emaús não é tão distante, Jerusalém não é tão distante. De caminho para Emaús eram só 11 quilômetros. Foram 11 quilômetros de sermão de Jesus. Talvez a sua vida toda você teve muitos quilômetros andados, mas não ouviu a voz de Jesus. Mas hoje Jesus entra na tua casa, no teu lar, no teu escritório, no teu carro, dizendo: hoje é o dia de eu poder fazer que o teu coração arda e você entregue sua vida para Jesus. Fica com essa reflexão. Na estrada